Shalom, Boketov, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas do meu coração, aqui vocês no canal. Eu fico muito feliz de poder sempre compartilhar com vocês os assuntos pertinentes à Torá, ao Tanakh, a Brit Hadashah. Lembrando sempre que tudo isso, Torá, o Tanakh, Brit Hadashah, é uma única linha, uma única escritura, a escritura sagrada, a palavra de Adonai. Enquanto na Brit Hadashah, que é chamada erroneamente Novo Testamento, ele é nada mais do que a confirmação, a continuidade, os acontecimentos profetizados no Tanakh. Nós também temos a plena convicção de que ali está sendo revelada a palavra de Deus, embasada, fundamentada, alicerçada no Tanakh, que é chamado errônea e hereticamente de Velho Testamento. Eu já expliquei isso num dos meus vídeos. Não existe testamento, existe a aliança, a Brit Hadashah. Ela é uma aliança renovada e não é uma nova no sentido de Deus rasgou ali, acabou com tudo e agora eu quero um outro povo, vou construir um outro povo. Não. Nós estamos dando continuidade ao vídeo anterior, que é sobre a teologia da substituição. O que é a teologia da substituição? Vamos relembrar rapidamente. É aquela ideia falsa, aquela heresia de que a igreja substituiu Israel, o Novo Testamento substituiu o Velho Testamento, a graça substituiu a lei, né, a Torá, e enfim, mudanças, o domingo agora substituiu o Shabá, mudanças absurdas, heréticas, mentirosas e diabólicas. Quando eu falo que o cristianismo ele é diabólico, eu falo da teologia cristã. Muitas das pessoas que estão no meio cristão são pessoas boas, pessoas piedosas, pessoas que têm, às vezes, até um profundo senso de amor e temor a Deus. Até considera a Bíblia como a palavra de Deus, mas, porém, não tem o entendimento, não tem o conhecimento. Então, também quando eu uso a expressão ignorantes, não é no sentido de ofensivo, tá? Não é no sentido de ofensa. A palavra ignorante significa não conhecedor, né? Então, por exemplo, eu vejo que os teólogos cristãos são ignorantes em relação ao conhecimento bíblico, ao conhecimento da palavra de Deus como um todo. Até porque eles desprezam o conhecimento judaico. E somente o povo de Israel é que detém a autoridade de ensinar os oráculos divinos. Está lá em Romanos, o próprio Paulo, né, que gostam tanto de evocar como aquele que criou uma nova religião, né? Ele não diz nada disso, ele é sempre fiel à Torá. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Lembrando que no vídeo passado nós falamos sobre a ideia de gentios e aliança, falamos sobre aliança, começado com Abraham, uma aliança eterna, uma aliança contínua. Procurei mostrar durante o outro vídeo que Israel, né, como um todo, né? Lembrando que Israel, quando eu falo Israel, especificamente é as 12 tribos. Quando eu me falar sobre o reino de Israel, o reino do norte, né, são as 10 tribos também, que são chamadas de Efraim. Então eu vou usar efraimitas para as 10 tribos. E as tribos do sul, que é Yehudá e Benjamim. Benjamim passa a ser incorporado dentro de Yehudá, é Yehudá mesmo, né, o povo judeu, propriamente dito. Falei sobre o exílio. Houve um exílio no ano 720, antes de Yeshua, né, que é o exílio de Israel, ou seja, dos efraimitas, das 10 tribos. Essas 10 tribos são espalhadas pelo mundo inteiro, e aí elas vão perdendo a identidade e vão se assimilando às nações onde eles foram recebidos, né, para onde eles foram exilados. Então o que acontece? Um exemplo, vamos usar no português, um rubenita, né, Reuven. Um rubenita, ele já não sabe mais que ele é da tribo de Ruben. Às vezes ele se considera um brasileiro, um argentino, um uruguaio, um alemão, um japonês. Ele perdeu muito dessa identidade. Então é necessário que haja uma compreensão disso, que as 10 tribos estão espalhadas pelo mundo e hoje elas se comportam como se fossem gentios. Olha só que interessante. Lembrando que a palavra gentil necessariamente não significa alguém que não seja de Israel. Que às vezes as pessoas criam esse dogma também.
A palavra gentil vem de goim, goim é nação, tá? Para se referir às outras nações e não à nação de Israel. Então, há sempre uma distinção entre Israel e os goim, né? Os gentios, as outras nações. E quando eu incluo as outras nações, né? Se eu usar o termo goim, eu posso também ter aí dentro da ideia de goim um efraimita, um israelita. Por quê? Ele está entre as nações. Então ele pode estar, vamos dizer assim, revestido momentaneamente, historicamente, de goim, mesmo ele sendo um efraimita, né? Então digamos que eu sou judeu, mas digamos que eu fosse um efraimita, e eu estivesse no meio aqui no Brasil, pronto, no Brasil, e aí eu tô lá, de repente eu sou um cristão, né? De repente eu sou uma pessoa dedicada no cristianismo, e eu nem sei da minha identidade. Mas aí na hora de fazer classificações, eu vou dizer assim, não, eu sou gentil, não sou judeu. Né? Como é a frase típica, né? Eu não sou judeu, eu sou gentil. Não, mas o Novo Testamento é para os gentios. A ideia que o pessoal passa assim. Eu preciso entender o que são gentios. Tá? E aí que mora o segredo do sagrado. Tá? Então, eu quero ler um texto com vocês antes, de Jeremias 3, né? Irmiyahu 3, para a gente poder dar início nesse nosso vídeo aqui. Tá? Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê uma força para nós aí, para poder o canal ser mais visto em outros lugares, por outras pessoas. Se você gostou do vídeo, curta, para também o YouTube ele detectar isso, né? E poder ajudar a multiplicar o número de acessos aos vídeos, porque o objetivo é ensinar as escrituras sagradas, tá bom? Vamos lá, então, Irmiyahu 3. E diz Adonai, naqueles dias, quando o número de vocês crescer na terra, o povo não mais falará sobre a arca da aliança de Adonai. Não pensarão nela, não sentirão falta dela, nem farão outra. Quando esse dia chegar, eles chamarão Jerusalém, de trono de Adonai. Todos os goim se reunirão em Jerusalém, no nome de Adonai. E eles não viverão mais de acordo com a sua teimosia. Naqueles dias, a casa de Judá viverá com a casa de Israel, e elas virão juntas, desde as terras do norte à terra que dei aos seus antepassados como herança. Olha que interessante aqui, gente. Vocês prestaram atenção no texto de Irmiyahu aqui que eu falei? Ele destaca a questão dos goim, que eu acabei de falar ainda há pouco. Olha só, vou repetir o slide para vocês verem e a frase específica, tá bom? Todos os goim se reunirão em Jerusalém, no nome de Adonai, e eles não viverão mais de acordo com a sua teimosia. Naqueles dias, a casa de Judá viverá com a casa de Israel, e eles irão juntas, desde a terra do norte até a terra que dei a seus antepassados como herança. Perceberam? Olha só, ele no versículo 3, se eu ler só uma partezinha ali, no capítulo 3 de Jeremias, se eu ler só uma partezinha, assim, os goins virão. Aí eu já, viu, os gentios virão para Israel, né? Vão ocupar Israel também. Tá? Mas eu preciso entender ali, de que será que o profeta está falando? Se ele especificamente diz que os goim virão para Jerusalém, reparem que eles não estão indo para Brasília, não estão indo para Montevidéu, Buenos Aires, Nova York, eles estão indo para Jerusalém, a Terra Santa. Tá? Por que eles vão para a Terra Santa? Porque, por dois detalhes. Primeiro, que aquela terra ela é a terra dada pelo próprio Adonai, a descendência de Abraão, que é Israel. Tá? Segundo, a manifestação de Deus na profecia final é de que Adonai há de se manifestar em Jerusalém. Então, os goim virão para adorar Adonai em Jerusalém. Não é em outro lugar, é lá. É o único lugar da terra. Tá? Essa ideia também de chamar a igreja de casa de Deus também não é uma ideia correta. Casa de Deus é só uma, única. Não existe filiais, matriz e filiais, não. Casa de Deus é só a Beit HaMikdash, que é o templo sagrado. Tá? Então é nesse templo, no futuro templo, que Adonai será adorado. E o detalhe no texto que eu li para vocês, é que quando ele diz que os goim virão, repare que na sequência do versículo ele diz, né, que Israel, primeiro ele fala assim, vão deixar sua teimosia, a teimosia de não adorar a Deus como convém. Né? Então,
no meu exemplo lá que eu falei, né? Digamos que eu sou um efraimita, estou no Brasil, aí de repente eu sou um cristão, dedicado, mas é uma teimosia, eu estou teimando, me rebelando contra a Torá, a maneira como Deus ordena que quer ser adorado, certo? Então ele está dizendo assim, eles vão deixar essa teimosia, eles virão para Jerusalém. Aí ele fala, a casa de Israel, né? Os efraimitas e a casa de Judá, juntas, né? Virão para Jerusalém. Então repare que gentios aí não é especificamente alguém que não é de Israel. Mas a palavra gentil, como eu falei, né, Goim, ela dá a ideia de nações, ou seja, a pessoa está vindo das nações para Israel. Tá? Então é como se eu... Um exemplo, né? Eu pego um argentino e ele vai morar nos Estados Unidos. Ele não deixa de ser argentino. Ele vai viver lá muitos anos, vai construir família, vai ter filho, vai trabalhar lá, vai viver lá, vai construir a sua vida toda lá. Mas ele ainda é um argentino no DNA dele. Certo? Aí um belo dia ele é chamado para Buenos Aires. E ele vai, já não na condição de um cidadão dos Estados Unidos, né? Mas ele vai como um argentino. Entendeu? A ideia é essa, mas ele estava no outro país. E aí a ideia de um goim, nesse texto de Jeremias, ela evoca exatamente o que eu estou falando para vocês aqui. Os efraimitas e os judeus que virão como se fossem goim, né, de outros povos, porém lá no íntimo deles eles são de fato efraimitas e judeus, e por isso o texto fala que eles se unirão para adorar ao Deus de Israel. Vamos para outro slide? Portanto, diz Adonai, virá o dia em que as pessoas não mais jurarão, como vive Adonai, que tirou o povo de Israel da terra do norte e de todos os países para os quais os expulsou, pois eu os trarei de volta à própria terra, que dei aos seus antepassados. Vejam, diz Adonai, enviarei muitos pescadores, e eles os pescarão. Jeremias 16, versos 14 a 16. Repararam que, de novo, Irmiyahu está profetizando sobre tirá-los das nações, para poder levar até Jerusalém. Reparem que ele usa a ideia de pescadores, né, de lançar uma rede e pescar, né? E aí o próprio Yeshu, ele fala sobre essa pescaria. Ele diz, olha, ele pega lá, ele lança a rede e separa peixe de peixe, né? Peixes maiores, peixes menores, peixes bom, peixes ruins. A ideia é exatamente isso. Quem são os pescadores? Os pescadores são aqueles que estão anunciando a Torá. São aqueles que estão ensinando a Torá. São aqueles que estão ensinando o Tanakh. São aqueles que estão ensinando a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, fundamentada no princípio da Torá. Não existe ensino, a gente tem que botar isso na cabeça das pessoas. Não existe ensinamento de Escritura Sagrada que esteja desconectada da Torá. Se o sujeito diz, eu amo o Novo Testamento, mas ele não tem conhecimento da Torá, ele nem sabe o que é Novo Testamento. Se ele diz, eu prefiro o Novo Testamento do que o Velho Testamento, se ele fala isso, que é uma bobagem, é uma demonstração de ignorância das Escrituras Sagradas, né? Ele não tem como amar mais o Novo Testamento, porque ele não conhece. Seria como se ele dissesse, eu amo metade da minha esposa. Seria ridículo. Como é que eu vou amar metade da minha esposa e a outra metade eu vou odiar? Não existe isso. Não existe isso. Então ele tá chamando a atenção para essa evocação, esse chamamento, né? Deus vai usar seus instrumentos para chamar o povo de Israel para a sua terra, que é a manifestação do Messias em Jerusalém. A manifestação do Messias vai se dar em Jerusalém. E ali ele vai reinar com o povo eleito. Claro, com o objetivo também de alcançar a humanidade. Eu sempre passo nessa tecla. Mas toda a profecia ela vai direcionada para Israel. Para Israel como um todo, tá? As 12 tribos. Vamos adiante. Jeremias 31, 31. Eis que dias vêm, diz Adonai, em que renovarei a aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 31. Eu coloquei para vocês ali no slide, eu circulei a palavra Hadashah. Hadashah é traduzida como novo, mas quando a primeira tradução que foi feita foi do grego, certo? O grego que fez a tradução do hebraico e do aramaico. Então, os tradutores que traduziram para o grego, eles entenderam ali, porque o grego também tem duas palavras para novo. O novo, que é algo totalmente novo, né? É recém-criado, e algo que foi renovado. Tá?
Então, eles entenderam que a palavra Hadashah era no sentido de renovado. Então, eles colocaram a tradução correta. Quando passa para os outros idiomas, e sobretudo com o advento do cristianismo, quando o cristianismo foi inventado lá no século II, eles procuraram eliminar qualquer possibilidade de conexão com Israel, ou ainda com a conexão com a Torá. Então, era impossível para eles deixar ali que Deus estaria renovando a aliança com Israel, se eles queriam firmar na cabeça das pessoas que o cristianismo era uma nova religião que Deus tinha instituído para substituir o judaísmo, a Torá e o povo de Israel. Então eles deixaram ali a palavra novo como se fosse novo. Tá? Então, por exemplo, eu vou lá, eu tenho um carro, mas eu vou lá e compro um carro, um outro carro. Então eu estou comprando um carro novo, eu não tinha esse carro antes. Estou comprando um carro novo. Agora, se eu pegar o meu carro que eu já tinha e der uma pintura nele, fazer uns acabamentos, dar uma melhoria nele, eu estou com o meu carro ainda, antigo. Só que eu estou renovando ele, eu estou modificando ele, estou renovando ele, certo? Então, a Hadashah é exatamente isso. Eu vou pegar o que já existe e estou renovando a aliança. A Brit Hadashah, aliança renovada. Porque Adonai estabeleceu, para quem tem conhecimento das Escrituras, que não vai cair na teologia cristã, ele vai perceber que Adonai estabeleceu alianças eternas. E as alianças sendo eternas não tem como apaga e isso faz outra. Porque, como eu disse no vídeo anterior, Deus seria indigno de confiança. Porque se ele muda toda hora, qual é a certeza que eu tenho que ele vai mudar também, não vai mudar de novo? Tá? É preciso ter esse zelo com a Escritura Sagrada e ter esse centro sagrado. Vamos mais a outro texto. Naqueles dias, naquele tempo, declara Adonai, o povo de Israel virá com o povo de Judá. Eles chorarão enquanto caminham juntos, procurando por Adonai, seu Elohim. Eles perguntarão pelo caminho de Sião, de Sião, e voltando o rosto na direção dela dirão, venham, unam-se a Adonai por uma aliança eterna que nunca será esquecida. E Jeremias, capítulo 50, versos 4 a 5. Perceberam aí? Ele é assim, venham, Israel e Judá, as 10 tribos, mas as 2 tribos aqui vão se unir, o texto diz, elas vão vir do exílio, vão se unir para adorar Adonai, e estão vindo na direção de onde? De Sião. Sião é exatamente onde fica o templo, e ali, nesse monte Sião, é que Deus há de se manifestar, o Messias há de se manifestar. Então repare que o lugar é sagrado. E quem é que está indo para Sião? As 12 tribos que estão vindo para adorar ali. Tá? Então notem que a evocação é toda para Israel e Judá, para Judá, ou seja, vai reconstruir, como diz lá em Jeremias 31, vai reconstruir Israel como um único povo, não mais 2 reinos, do norte e do sul, mas um único povo. Tá? Vamos ver um texto da Brit Hadashah que também é muito interessante. Mateus 15, 24. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Repare que a missão do Messias não foi para salvar nenhum gentil, ou seja, de alguém que não fosse de Israel. A missão do Messias sempre foi, e sempre ele permanece, a missão redentora dele é com Israel. Tá? Não existe essa ideia de que o Messias veio, vamos dizer assim, direcionalmente, diretamente, para salvar brasileiro, japonês, holandês, salvar o cristão lá da Guatemala, o cristão de Honduras. Não é isso. O Messias, ele é o Messias de Israel, ele é o Redentor de Israel, está na Bíblia. É só ler as Escrituras, o Redentor de Israel, está lá, um texto sagrado. Então, quando ele vem para a sua missão, na sua primeira etapa, ele diz abertamente, eu não vim senão, ou seja, eu só vim por e para Israel. Ele está dizendo literalmente isso no texto. Então, é imprescindível que as pessoas percebam isso e se deem de conta que a missão do Messias não é salvar, redimir as outras pessoas que não é de Israel. A missão dele específica é Israel. Mas e os outros, Pedro? Então não vai ter... Eu já cansei várias vezes de falar isso, primeiro ele redime o povo eleito, que é Israel. O povo com quem ele tem as alianças eternas. E uma vez que ele redimir, resgatar Israel, Israel vai resgatar a humanidade.
Israel é a luz do mundo. Israel é o instrumento divino, né? É o povo eleito de Deus para o sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, Pedro diz isso lá, né? Não é a igreja. Se você olhar o início do livro de Pedro, você vai ver que é direcionado aos judeus, né? Ao povo de Israel. E ele tem essa missão de proclamar as virtudes, o poder de Deus. Então, lá depois a gente vê em Zacarias, né, que os não-judeus, né, os não de Israel, diz lá o texto 10, vão agarrar nas bordas da roupa de um judeu e dirão, nós iremos contigo, porque só tu tens as palavras de vida eterna, só tu tens o Deus verdadeiro. Né? Então, reparem que o profeta Zacarias já está mostrando que o resgate, a redenção de Israel é o começo da redenção da humanidade. Mas a humanidade, ela só vai ser resgatada, ou seja, aqueles homens e mulheres dos gentios, literalmente gentios, que não são de Israel, eles só terão a redenção se eles se agarrarem ao povo judeu. Por isso que eles são agarrados nas bordas da roupa de um judeu. Porque só os judeus têm a palavra, a verdade sobre a palavra de Deus. Então, reparem que é uma ligação muito forte. E aí não tem como negar isso. Vamos adiante. Vamos ler aqui. Ele também pegou o cálice do vinho e disse abracá, a bênção, e deu a eles dizendo, bebam deles todos vocês, porque este é o meu sangue que confirma a Brit Hadashah, né? A aliança renovada. Meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. O que ele está falando aqui, gente? O que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte. Primeiro, ele está falando exatamente o que tinha na Torá, né? O sangue era derramado para si, foi derramado, lembra que eu citei no vídeo anterior? O sangue foi derramado para que se confirmasse a aliança. Tá? Então, quando Adonai fez uma aliança com Israel, houve ali um sacrifício e o derramamento de sangue para que se fosse assinada, né? O próprio Deus assinou a aliança, usando a figura de um derramamento de sangue. Então isso era profético, isso apontava para o sacrifício do Messias, porque ele viria e ele também, para poder selar essa aliança, e como ele diz ali no texto, né, confirmar, tá? Ele não veio para instaurar uma nova aliança. A palavra lá no hebraico é confirmar. Eu vim para confirmar a aliança. Esse é o meu sangue que confirma a nova aliança, né? A Brit Hadashah, a aliança renovada. Esse nova é no sentido de renovada, né? Eu estou renovando ela, então ela ficou novinha agora. Tá? E aí, é preciso que eu entenda que ele está fazendo isso com os 12 discípulos ali, firmando com os 12 discípulos que são representantes de todo Israel. Não tem ali entre os discípulos dele, não tem ali entre os apóstolos, né, os emissários, nenhum gentil no sentido que não seja judeu. Todos eles pertencem a judeu e de Efraim, né? Por exemplo, Mateus era da tribo de Levi. Então, é preciso que ele entenda isso. Ele reuniu os 12, que é simbólico, né? Por que 12? Porque ele traz os 12 representantes das 12 tribos de Israel. Igual quando o sumo sacerdote entrava no templo, ele levava o peitoral com os 12 nomes de Israel e as ombreiras continham os 12, e as ombreiras continham os 12 nomes de Israel também. Justamente para a ideia de que o Kohen, né, o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, que também aponta profeticamente para o Messias, ele leva Israel. E ele leva para onde? Você pararam para pensar nisso? Quando o Kohen Hagadol entrava com o seu peitoral, com as suas ombreiras, contendo os 12 nomes da cidade de Israel, ele entrava no Santo dos Santos. Tá? E a ideia era qual é? De que ele é o condutor de Israel para o Santo dos Santos, que é o lugar sagrado. Tá? E a mesma ideia, o Messias ele leva os 12, né, as 12 tribos, para o Santo dos Santos, para o lugar sagrado. Não só materialmente falando, né, o que vai ser erguido o novo templo, mas também na questão celestial. Ele introduz o povo de Israel no reino celestial, que vai se manifestar na terra, tá? É isso que a gente precisa ficar bem entendido. Mas repararam que ele então confirma a Brit Hadashah.
Quanto à eleição de Israel, né, são amados por causa dos patriarcas, porque os presentes gratuitos, né, os dons gratuitos de Elohim e seu chamado, o chamado de Israel, né, são irrevogáveis. Romanos 11, 29. E depois Paulo diz, todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. Então logo, a aliança ela é eterna e vai se cumprir. O que Paulo está dizendo é o seguinte, os dons, né, esse presente, vamos dizer como o pessoal gosta no português, essa graça, né, a bondade, a Hesed em hebraico, ela é um presente de Deus para Israel. Tá? E esse presente ele não é retirável. Ou seja, eu vou lá dar um presente para minha esposa, né? Repare, eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu estou casado com a minha esposa, aí eu vou lá dar um presente para ela, de amor. Aí um dia a minha esposa pisa no meu pé e fala, me dá um presente de volta. Não existe isso, gente. Quem ama jamais vai fazer um negócio desse. Imagina, no ponto de vista humano, jamais faria isso. Né? Poderia até ficar chateado por ela ter pisado no meu pé, mas jamais tiraria o meu presente que eu dei para ela, porque eu a amo. Tá? Não está em jogo se ela pisou no meu pé por amor ou sem amor. É o meu amor por ela que vai me impedir de tirar o presente. Da mesma maneira, o amor de Deus por Israel jamais revoga os seus dons, jamais retira os seus presentes. E a aliança, a Brit, ela é eterna. Por isso que ela é irrevogável, não pode revogar. E Yeshua inicia o ministério dele dizendo lá em Mateus 5, se cuidem, eu não vim revogar a Torá. Tá? Eu vim preenchê-la, vim dar plenitude para ela. Quando o pessoal coloca lá e vim completá-la, dá a ideia de que ele completou por mim e pronto. Não, ele veio preencher, ele veio dar mais substância para a Torá ainda. É aquilo que eu já expliquei para vocês em outros vídeos, né? Ele vai pegar a Torá e vai esmiuçar mais ainda, ele vai detalhar mais ainda para um bom entendimento. Isso porque, até como a profecia de Jeremias, a gente sabe que a Torá vai fazer parte da vida da gente, vai estar dentro do coração da gente. Tá? Vamos ver outro texto para a gente ir analisando esse. Efraim mistura-se com os povos, Israel é devorado. Agora eles estão entre os gentios, eles se tornaram nômades entre os gentios. Oséias 10:8, 8:8 e 9:17. Eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra que eu citei isso, Mateus 15:24. E ainda, não entre no território dos gentios. Isso aí eu estou falando. Em vez disso, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha a missão do Messias. Ele está dizendo para os discípulos, não entrem na terra dos gentios, não entrem. A missão de vocês agora é trazer Israel. A missão de vocês é resgatar Israel. Ele ainda é específico, né? Oséias diz, olha, eles se misturaram com os povos. Tá? Então, eu tenho uma profecia milenar, né? de quase 2.300 anos atrás, falando que Israel se misturaria com os povos. E eu vejo, há 2.000 anos atrás, Yeshua começando a trazer Israel dos povos. Porque essa primeira vinda do Mashiach, do Messias, ela é o início da redenção. A redenção propriamente dita não aconteceu, todo mundo sabe disso, né? Óbvio, né? Ela vai acontecer quando o Messias voltar, então, e aí vai redimir toda a casa de Israel. E o milênio todo, pessoal, vai acontecer para a casa de Israel, nesse sentido de a primeira ressurreição, Israel será redimido, né? Paulo disse, né? Todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, será redimido, vai viver 1000 anos numa perfeita shalom em Jerusalém, em Sião, em Israel, e o mundo vai estar vivenciando outros 1000, vai vivendo 1000 anos também, mas ainda não redimidos. Israel já está redimido. E o mundo vai estar ainda à margem dessa redenção. Porque nesses 1000 anos ele vai ser testado, vai ser provado, o mundo, né? Vai ser testado, vai ser provado, para ver quem vai ser digno de ir, então, habitar em Israel, ou no sentido de reconhecer Adonai como o Deus de Israel, né? O Deus que redime o homem, né? É muito interessante. Depois eu vou fazer um estudo sobre milênio, porque muita gente tem muita confusão sobre milênio, até porque o cristianismo ensina, tem 3 teorias lá de teologias de milênio, e as 3 são, vamos dizer assim,
são falhas, tá? São falhas. A gente precisa entender milênio à luz das escrituras do todo, de como o Israel ensina o milênio, tá? Não nada a ver com teologia cristã. Teologia cristã eu posso garantir para vocês que é falha. Yaakov, que é Tiago, né? Rompeu o silêncio, está lá em Atos 15, naquele primeiro concílio. Rompeu o silêncio para responder. Irmãos, ele disse, ouçam o que tem a dizer. Simeão, né? Simão Pedro, contou-nos detalhadamente o que Elohim fez ao mostrar seu cuidado ao tomar dentre os goim um povo para levar o seu nome. E as palavras dos profetas estão em completa harmonia com isso, porque está escrito. Depois disso, voltarei e, na verdade não é construída, é restaurarei a Sucá, a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade possa buscar a Adon, o Senhor. Isto é, todos os goins, aí os gentios, que foram chamados por meu nome, diz Adonai, que faz todas essas coisas. Olha que interessante aqui, gente. Presta bem atenção no texto, né? Vamos mastigar esse texto, que ele é muito interessante. O primeiro Tiago, né, que é o ancião-chefe do conselho, né, ele vai lá e diz assim, olha, o Pedro nos contou aqui, nos deu testemunho do que está acontecendo, tá, entre os goim. Então aí ele diz assim, está de acordo com os profetas, né, porque lá nos profetas diz o seguinte, eu voltarei, né, depois disso eu voltarei, ou seja, a ideia da segunda vinda, e eu construirei, na verdade eu reerguerei a Sucá, a tenda caída de Davi, e reedificarei as suas ruínas e restaurarei a restaurarei para que o restante da humanidade possa buscar Adonai. Tá? Então, olha o que o texto está dizendo. Primeiro, ele está dizendo assim, olha, o Tiago ele interpreta que a saída do Pedro para os goim, e do Paulo também para os goim, ele percebe nitidamente o cumprimento da profecia. Mas olha o gancho que ele está dando aqui, gente. Ele está dizendo o seguinte, isso está de acordo com os profetas, né? Ele está citando ali. Por quê? Ele está dizendo assim, olha, está escrito já, gente, que isso ia acontecer, de que ele iria restaurar, né, Israel, que ele iria restaurar, né, a tenda de Davi, ou seja, o reinado de Israel, né? Davi é o rei de Israel, então, no sentido de, claro, que o Messias, né? A tenda caída, né? Ele vai reerguer a tenda caída, né? E para que haja o chamamento para os povos. É isso que o texto está dizendo aqui no finalzinho. Eu reedificarei, né? Está falando de Israel, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, que é Israel, para que, olha, preste bem atenção, para que o restante da humanidade possa buscar o Senhor. Isso é, todos os goim, todos os gentios que foram chamados por meu nome, diz Adonai, que faz todas essas coisas aqui. Agora olha só, ele está dizendo que foram chamados pelo meu nome. Não é o nome de Jesus, como as pessoas têm dificuldade de entender. Quando ele fala, foram chamados pelo meu nome, isso é uma profecia. Tá? E está anterior a alguém dar um nome do Messias de Jesus. E Jesus, lembra que eu falei, não existia nem a letra J na época. Tá? Então, qual é o nome que está sendo falado ali? Aqueles que foram chamados pelo meu nome. Repare que ele está falando dos gentios que foram chamados pelo meu nome. Que gentios são esses que foram chamados pelo meu nome? Olha, gente, é fácil entender isso. Então, eu estou olhando o mundo como um todo. Tá? Os gentios, as nações, goim, nações. E aí ele diz, o restante da humanidade, não, ou seja, não é a totalidade da humanidade, mas o restante da humanidade. Certo? Aqueles que foram chamados pelo meu nome. Quem é que foi chamado pelo nome dele na história? Na Bíblia. É o povo de Israel. Está lá, o povo que se chama pelo meu nome. O nome de Deus é o tetragrama, é o nome sagrado. Só quem tem essa ligação, a conexão com o tetragrama, é o povo de Israel. Então ele está literalmente falando que é Israel que vai ser trazido à tona. Aí eu, de novo, me pergunto, Pedro, mas os que não são de Israel? Gente, é simples. Se eu sou uma laranja, e ali tem um cesto de laranja, que vai ser levado para Sião, a única maneira de eu ser levado para Sião
é eu entrar nesse cesto. É a ideia da arca, a Tevá, né, de Noa. Quem é que se salvou na arca? Quem entrou na arca? A arca, ela prefigura Israel. Tá? Ela prefigura Israel nesse sentido. Tá? Ele foi salvo pelas águas. A arca foi salva porque as águas, enquanto destruiu o mundo, para o mundo era destruição. Para quem estava dentro da arca, era a salvação. As águas, por que foram águas? Porque as águas eram elementos de mikveh, de purificação. Tá? Deus estava purificando o mundo e preservando ali a Noa. Mas aí eu preciso entender que essa laranja que eu falei que está solta, ela pode ser sim um gentil, alguém que não é judeu, não é de Israel. Mas a maneira dela poder entrar no reino de Deus é ela entrando nesse cesto de laranja. Então, mesmo que ela não seja uma laranja do mesma espécie das laranjas que está sendo levada, ela vai ter que ser enxertada nesse cesto. É o que Paulo diz, né? Ele vai pegar o galho de azobujeiro e vai enxertar na oliveira. É a única maneira dela ter vida. O galho de azambujeiro ali fora da oliveira não vai ter vida. Tá? Então isso é muito importante. Mas repare que o centro de tudo é Israel. Não tem nada a ver com igreja. A igreja não vai salvar ninguém. Quando eu der a ordem, sacudirei a casa de Israel lá dentre todos os goins, gentios, como se sacode a peneira, sem deixar nenhum grão cair no chão. Quando esse dia chegar, reerguerei, né? Eu vou restaurar, vou levantar a tenda de Davi, arruinada, né? A tenda arruinada de Davi. Fecharei os seus furos e a tirarei da ruína e a reconstruirei, né? Reerguerei como era, para que Israel possua o que restou de Edom e de todos os goins, os gentios, que portam o meu nome, diz Adonai, o realizador dessas coisas. Está lá em Amós. Olha só que interessante, gente. Olha só que interessante. Não sei se você prestou atenção no slide aí. Ó, quando eu der a ordem, né, ou seja, é um decreto divino do céu, sacudirei a casa de Israel lá de dentro dos goins, ou seja, ele vai dar uma ordem e vai sacudir o povo de Israel. O que significa isso? Ele vai mexer com as estruturas que estão consolidadas, né? Então aquele israelita lá que é cristão dedicado, ele vai ser sacudido, ele vai perceber que está no lugar errado. Aquele que não é nada, que virou sei lá o que, ateu, ou hindu, ou budista, sei lá o que, ele está sendo sacudido nas suas estruturas e ele vai perceber que ele por essa ação celestial, que ele é um israelita. Tá? Um israelita no sentido das 12 tribos aqui, tá bom, gente? E aí ele vai ser sacudido. Então olha o que ele fala depois. Como se sacode com peneira, sem deixar nenhum grão cair no chão. Ou seja, ele vai salvar todo Israel. É o que Paulo falou lá em Romanos 11. Ele vai salvar todo Israel. É questão de DNA celestial, DNA espiritual. É preciso entender isso com mais clareza, mas assim, por enquanto, guarde o seguinte: Deus ama Israel e vai restaurar Israel. Tá? Depois eu explico essa questão do DNA espiritual para a pessoa não achar que o cara é um baita bandido e pronto, vai ser salvo. Não é bem assim, tá? A gente precisa entender a questão do DNA espiritual. Quem tem esse DNA espiritual, ele vai se voltar para Adonai, né? Por isso que ele fala, eu vou sacudir com peneira e não vai se perder nenhum grão. Agora o que diz ainda no texto: quando esse dia chegar, eu vou reerguer a Sucá, a tenda de Davi, né? Que foi arruinada. Eu vou fechar seus furos e vou tirar ela da ruína e a reconstruirei como era, para que Israel possua o que restou de Edom e de todos os ruins. Ele vai reerguer a tenda, né? É interessante, porque a gente aprende, né, no judaísmo, por que ele não fala casa de Davi, ele fala tenda de Davi. A casa, quando tu desaba ela, não tem jeito de reerguer ela, né? Tu tem que reconstruir de novo. A tenda não, a tenda é uma barraca, né? Se ela desmanchou, tu levanta ela de novo. Eu vou reparar até os furos que tem nela, né? Vou cobrir os furos que tem na tenda, a ruína dela eu vou consertar e ela vai ser reerguida. Por isso que ele usa sucá, tenda. É a mesma ideia também que a festa da alegria para nós, que é a festa de Sukkot, a festa das tendas. Porque isso nos mostra o amor de Adonai para o povo de Israel, pela proteção pelo povo de Israel e pela ideia da sucá que está ali investida nesse ensinamento, que Adonai dá ao nosso povo. E aí ele fala o seguinte: eu vou erguer a tenda de Davi, né, o reinado de Israel. Tá? Quando ele fala Davi, ele sabe que é o Messias, mas ele compreende Israel.
Tá? E aí ele vai mais adiante, ele diz assim, e Israel vai possuir o que restou de Edom e de todos os goins que portam o meu nome, diz Adonai. Então, novamente, portaram o nome, ou seja, aqueles que têm ligação com o tetagrama. Tá? É muito interessante isso, muito interessante. Tá? E aí a gente vai ver que a profecia é toda para Israel. Tá? Estão se ligando nisso? De Yaakov, escravo de Elohim, e do Senhor Yeshua, o Messias, para as 12 tribos da diáspora. Shalom, paz. Assim inicia Tiago 1:1. Já repararam isso? O Tiago está escrevendo a carta dele, não é para a igreja. Ele está escrevendo lá, para as 12 tribos. Essa carta vai alcançar integrantes das 12 tribos, gente. A carta de Tiago é maravilhosa, e ela faz parte daquilo que o cristão chama de Novo Testamento, só que ele não presta atenção no que está escrito na carta de Tiago. Tiago é o irmão de Yeshua, irmão de sangue, ele é um zaquém, ele é um dos anciãos de Israel, um dos líderes de Israel, e ele evoca o tempo todo na carta dele a questão da Torá, a defesa da Torá. Mas os cristãos não percebem isso. Mas o versículo primeiro é taxativo. É para detençado, não é para a igreja. É para as 12 tribos de Israel na diáspora, ou seja, no exílio. Tá? Vamos ver outro texto. A restauração de Israel, né? Nós vamos entender agora a questão da plenitude dos gentios. Melô Hagoim. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Está lá em Romanos 11:26. Tá? Eu quero que você preste atenção nessa palavra, Melô Hagoim, tá? Porque ela é traduzida como plenitude dos gentios. Tá? E eu preciso entender isso. Tá? Essa expressão Melô Hagoim, ela vai me dar o sentido real. Só que quando eu traduzo para a plenitude dos gentios, eu não vou ter uma visão do texto em hebraico, e até mesmo, posso até usar o texto em português para poder entender, mas olha só, eu quero que você veja comigo, ele está assim, até que aconteça a Melô Hagoim, a plenitude dos gentios. Então ele coloca um ponto final, né? Ou seja, até que se complete a plenitude. Que plenitude é essa que ele está falando? Vamos ver outro texto. E olha que é o Paulo, hein? Ele, Manassés, né? Também se tornará um povo e será grande. Mesmo assim, seu irmão mais novo, Efraim, será maior que ele. E sua semente será será Melô Hagoim, plenitude de gentios. Olha, gente, presta bem atenção aqui no final. Ele está dizendo, isso é uma profecia de Yaakov, lá em Gênesis 48. Ele está dizendo o seguinte: Manassés e Efraim, né, que vão ser representativos das 10 tribos de Israel, né? Ele está dizendo o seguinte, ó, eles vão ser, presta bem atenção no texto, vou botar o slide de novo aí, a sua semente será Melô Hagoim. O que ele está dizendo aqui? A semente é a descendência de Israel, né? Vai ser Melô Hagoim, vai ser a plenitude dos gentios. Repararam? Então, se eu quiser entender lá que o Paulo falou até que tem a plenitude dos gentios, né, no slide anterior, o Paulo diz assim, ó, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Ele veio para quê? Esse endurecimento de Israel, ele é um endurecimento espiritual. Para quê? Para que se complete a plenitude dos gentios. Só que ali, plenitude dos gentios é Melô Hagoim. Tá? Até que haja entrada à plenitude dos gentios, ou seja, existe um limite espiritual traçado, e que Paulo destaca aqui, gente, e é interessante. Agora eu preciso entender por que o Paulo usa a expressão plenitude dos gentios, por que ele usa Melô Hagoim. E aí eu vou entender o gancho, eu volto lá para a Torá e eu vou entender da onde ele tirou essa expressão. Ele não inventou, tá? Melô Hagoim. Essa expressão já existia. E quando eu vejo na profecia de Yaakov em relação a Israel, ele diz, olha, a descendência deles vai ser Melô Hagoim, eles vão se espalhar pelo mundo. Reparou que aqui a ideia de gentil é praticamente Israel no mundo? Conseguiu entender isso? Se ligou nesse detalhe? Isto é, a nós a quem ele chamou,
não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Roché, né, em Oséias: a quem não era meu povo, chamarei meu povo, a quem não era amado, chamarei amada. E no mesmo lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Elohim vivo, filhos de Deus vivo, né? Romanos 9, 24 e 25. Agora, veja bem, ele está dizendo o seguinte: esses que agora não são amados, não se sentem amados, né? Porque as 10 tribos estão espalhadas pelo mundo, né? E se eu considerar até os judeus que ainda não perceberam que são judeus, eles estão espalhados pelo mundo. Eles não se deram de conta de que eles são o povo amado, né? Então eles se sentem não amados. E eles também não se sentem como se fosse do povo de Deus, né? Ah, nós não somos de Israel, nós não somos judeus. Aí o profeta Oséias diz o seguinte: a esses que se dizem que não são amados serão meu povo amado. Esses que se dizem que não são do meu povo serão meu povo. Ah, e Oséias, todo o livro do profeta Oséias é para Israel, não é para os gentios. Então repare que mesmo aqui, esse Goim, esse Hagoim, está lidando com Israel. E isso é muito importante que seja conhecido pelo leitor da Escritura Sagrada, por aquele que ama a Escritura Sagrada. Digo, pois, porventura rejeitou Elohim, seu povo? De modo nenhum. Isso é Paulo falando, hein? Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, né? Da tribo de Benjamim. Eu sou de Benjamim. Elohim não rejeitou o seu povo, ao qual escolheu de antemão, já antes. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça, né? Segundo o chamamento da bondade, né? Eleição da graça e o chamamento da bondade. Como está escrito: Elohim lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, efraimitas, tá, pessoal? Gentios aqui, efraimitas, para provocar ciúme. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, né, dos efraimitas, quanto mais a sua plenitude. Porque se a rejeição do Machia é a reconciliação do mundo, qual será a admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles e o feito participante da raiz, da seiva da oliveira, o que é o povo de Israel, não te glories contra os ramos. Se contra eles tu te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, pela imuná. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Elohim não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Elohim para com os que caíram. A severidade, mas para contigo benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira tu também serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque o poderoso Elohim para os tornar a enxertar. Porque se tu fosse cortado do natural, zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, que é Israel, quanto mais esses que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais por vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude, né, Meló Hagoim, que é a multidão dos efraimitas, haja entrado. Assim todo Israel será salvo. Olha a ligação. E como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacove as impiedades. E essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho, né, as boas novas, eles são inimigos por causa de vocês, efraimitas, mas quanto à eleição, né, quem é que foi eleito? Israel, né, o povo judeu, né? Amado por causa dos pais. Quem são os pais? Abraão, Jacove e Isaac. Porque os dons da vocação, ou seja, do chamamento de Israel, de Elohim, são irrevogáveis.
Olha o que o Paulo está dizendo aqui, gente. Aí é fácil entender que o chamamento dos gentios se refere aqui aos os efraimitas que estão dispersos. E ele fala, Israel foi colocado, o povo judeu foi colocado numa torpeza, num sono, numa sonolência, para que essas pessoas fossem alcançadas. Porque imagina, se naquele momento que o Mashiach vem, todo Judá o reconhecesse como Messias, quem estava na diáspora já era, não teria mais chance de redenção. Tá? Deu para entender qual é a estratégia de Deus? Ele coloca um sono profundo, tá? em Judá, no povo judeu, e é claro que alguns estão ativos, né? Que são os nazarenos, aqueles que reconhecem Yeshua como Messias, mas a maior parte dos judeus está em sono profundo. Por quê? Se todos os judeus fossem salvos naquele ato, naquela primeira vinda de Messias, não haveria chance de salvar os efraimitas, que estão entre os gentios, né? Espalhados entre as nações. Aqui o Melô Hagoim, né? A plenitude dos gentios. Então, e aí Paulo, ele é enfático. Olha o texto todo, ele está falando de Israel aí, gente. Tudo, ele está falando, né? O tempo todo é Israel. E ele fala, é irrevogável. Ele fala de aliança, ele fala de povo eleito, e é tudo direcionado a Israel. Só o cristão envenenado pela teologia cristã consegue ver outra coisa. Tá? É preciso ter um despertar, preciso ter um temor de Deus, uma visão da palavra de Deus. Por isso que é importante conhecer a Torá, por isso que é importante conhecer o Tanakh. Não dizer que é Velho Testamento. Então, meu povo Israel nunca mais será envergonhado. Vocês saberão que eu estou com Israel, e que sou Adonai, o Elohim de vocês, que não há outro. Então, meu povo, que é Israel, nunca mais será envergonhado. Depois disso, derramarei meu espírito sobre toda a carne, seus filhos e filhas profetizarão, que é falar a Torá, né? Proclamar a palavra de Deus. São os filhos e filhas de Israel. E os idosos terão sonhos, os rapazes terão visões, e também derramarei meu espírito sobre escravos e escravas. Atos 2, né, versos 15 e 21, que o Pedro faz a ligação com Joel 2, 28 a 32. Então, quando o Pedro percebe aquele ato de Shavuot lá, que virou Pentecoste, né, ele percebe que ali, repare, quem são os 120 que estão ali reunidos? São os judeus. Né? Quem são aqueles que ouvem eles falando nas suas próprias línguas maternas? São israelitas que vão para lá, né? São judeus, né? Que vão para lá para celebrar o Shavuot. Imagina que um gentil vai para Jerusalém celebrar Shavuot, ele nem sabe como é que celebra o Shavuot. Então está ali no texto de Atos 2, é só ler como nós sendo judeus, né? De lugar tal, de A, de B, de C, ele cita um monte de lugares ali. Ouvimos eles falando nas nossas próprias línguas maternas, ou seja, vamos imaginar, né, que tinha judeu brasileiro, judeu argentino, judeu japonês, judeu holandês, e aí eles estão ali para celebrar o Shavuot, e aqueles 120 discípulos, com o poder do Espírito de Deus, começam a falar sobre a redenção para esses judeus que vieram para o Shavuot, na língua deles, que eles estão falando recentemente. Eles estão falando em português, em espanhol, em japonês, em holandês, sei lá o que, né? Então eles estão ouvindo nos idiomas deles, mas reparem que eles são os que estavam na diáspora, que estão fora do contexto de Israel, que vieram para Israel e estão ouvindo as mensagens. E aí o Pedro se dá de conta, ele liga 1 mais 1, 2. Ele liga, isso aqui é o que está acontecendo em Joel. Claro que não a totalidade da profecia do capítulo 2, mas ele já vê o andamento da profecia. Então, os meus filhos, né, que é o povo de Israel, vão profetizar. O que é profetizar? Anunciar a Torá, anunciar a palavra de Deus. Repare que todo profeta na Bíblia, ele sempre anunciou relacionado com a Torá, porque o objetivo é trazer sempre o povo para a obediência à Torá, porque o pecado, ele é, como diz o João, a transgressão da Torá. Tá? Isso é muito importante que a gente ter em mente. Aí em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 a 10, começa assim, lá no capítulo, vamos ver o primeiro, o capítulo 1, verso 1, para saber para quem ele está escrevendo. Para o povo eleito de Elohim, que vive como estrangeiro na diáspora. Quem é que vive na diáspora? O povo eleito que vive na diáspora. Quem está no exílio é o povo de Israel. Anteriormente vocês não eram povo, mas agora são o povo de Elohim. Está no capítulo 2, verso 10 de 1 Pedro. Ó, vocês estão, eu estou escrevendo para vocês que estão na diáspora. Anteriormente vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. Ou seja, vocês estão voltando a ser povo, que é a confirmação das profecias que eu já li para vocês aqui, que o próprio Paulo enfatiza.
Vocês, porém, são o povo escolhido, né? Os sacerdotes do rei, a nação santa, o povo pertencente a Elohim. Por quê? Para quê? Né? Para louvar aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anteriormente vocês não eram um povo, mas agora são o povo de Elohim. Capítulo 2. O que ele está dizendo aqui? Vocês estavam na condição de gentios, espalhados pelo mundo, mas eu estou reunindo vocês para que vocês sejam de novo um povo. O conceito da unidade, de um, errado. Né? Ele diz assim, vocês são um povo eleito, gente. Vocês não têm que estar porque vocês são um povo eleito, vocês são uma nação santa, criada para Adonai. É o povo de Israel, gente, o tempo todo ali. É bobagem, é mentira, heresia, essa coisa de que igreja por si só é o povo eleito. Não, tem muitos israelitas nas igrejas que também vão atender o chamado. Então vou parar aqui, mas assim, a minha intenção é que você percebesse, com o vídeo de hoje, complementando o anterior, é que você percebesse que gentios necessariamente não são os não-judeus, os não de Israel. Mas os que estão, o povo de Israel que está na diáspora, no exílio, são vistos como goim. Por quê? Eles estão nas nações, que é a palavra goim, né? Eles estão entre os gentios, eles estão contados entre os gentios. É como se eu pegasse ervilha e misturasse com lentilha. Tá? E aí eu tenho que catar as lentilhas. Certo? Se eu olhar geral, como a ervilha é maior, eu vou enxergar mais ervilha do que lentilha. Certo? Mas no momento que a Adonai começa a catar suas lentilhas, né, que pareciam ervilhas, elas virão para Israel. Por isso que eles são chamados de Melohagoim, a plenitude dos gentios. Eles estão misturados com os gentios ali, e eles são a plenitude, o que há de melhor entre os gentios, que vão ser chamados. Eu espero que você tenha entendido isso, que o teu coração tenha ardido de amor por Israel, que você até se enxergue, porque se você está estudando os vídeos comigo, 99,99999% de chance de você ser um da plenitude, Lemelo Hagoim, da plenitude dos gentios, ser um israelita, ser um judeu, e talvez você nem saiba, ou se você já sabe, que bom, meu irmão, que bom, porque eu posso dizer para vocês com muita convicção, somos a nação santa, o povo eleito, o sacerdócio real, com a grande missão de proclamar o poder de Elohim. Curta o vídeo se gostou, se inscreva no canal, que Adonai abençoe você e sua família, manda seus comentários para que eu possa responder para vocês, que eu amo fazer isso. Um beijo no coração.